Eu tenho 23, ela 19. Ela é católica, cursa psicologia, mas não é muito intelectual. Nossas conversas são bem limitadas a coisas do cotidiano, questões afetivas e psicológicas e também cultura pop. Não consigo ter um assunto mais profundo ou intelectual com ela, devido à falta de bagagem dela e um ensino médio ruim. No médio e longo prazo, isso será um problema? Bom, eu recebi essa mensagem recentemente e a pessoa estava me perguntando para que eu pudesse respondê-la via Instagram. E eu pensei, sabe de uma coisa? É um tema muito complexo e merece ser falado em vídeo. Então vamos entender o que fazer quando você se sente em disparidade de inteligência com a pessoa com quem você escolheu estar ao lado. Um tema talvez até um pouco polêmico, eu diria, mas vamos começar do começo. Olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo, neste canal falamos sobre comportamento, reflexões da vida de maneira geral e antes da gente mergulhar no tema, já aviso, estamos com o nosso clube de leitura lá pelo Instituto Aegis, realmente muito interessante. Se você quer fazer parte de um clube que vai fazer você desenvolver o pensamento crítico sobre o mundo como um todo, ano que vem estaremos focadaços em leituras com análises aprofundadas. Se você quiser fazer parte dessa turma pequena, limitada e que não vai abrir mais rapidamente até o próximo ano, o link está aqui na descrição. Mas vamos lá, vamos mergulhar então no tema. Olha só que interessante. Para a gente começar a responder essa mensagem, nós precisamos primeiramente categorizar os termos. O primeiro termo que é importante ser categorizado é intelectualidade. O que define uma pessoa que é intelectual ou não? Porque esse termo ele pode ser usado tanto de maneira descritiva como de uma maneira para inferiorizar alguém. Então, tudo bem que existem várias maneiras diferentes de entender o que é uma pessoa intelectual, mas eu vou tentar simplificar em três grandes categorias, tá? Para mim, a intelectualidade ela é construída por três pilares básicos. O primeiro pilar é a curiosidade, ou seja, uma pessoa que tem inteligência, que tem pensamento crítico, ela gosta de entender as coisas, ela gosta de desvendar mistérios, ela se interessa por coisas que ela não conhece. O segundo pilar é a memória, ou seja, a quantidade de informação que você guardou na sua cabeça por conta da sua busca curiosa a respeito de novos conhecimentos. Por fim, o terceiro pilar é a sua didática, é a capacidade de usar a sua memória e a sua personalidade inquisitiva e curiosa para trazer isso à tona para muitas pessoas. Eu acredito que a intelectualidade só existe quando você tem o tripé, assim como um banquinho, se você tirar um desses três, infelizmente ele vai cair. Por quê? Se você for só curioso, você provavelmente vai ser só uma pessoa que consome um monte de conteúdos e logo em seguida os esquece ou não aplica nada do que você vê na realidade. Se você só tem uma memória boa, você é como um HD, inerte, não tem muito uso, só está ali guardando as informações. E se você só tem didática, você acaba soando superficial, ou seja, falando coisas que parecem incríveis, mas quando analisadas de maneira mais aprofundada, elas são realmente muito rasas. Então, geralmente, para a gente entender se uma pessoa é intelectualizada, a gente tem que entender se ela tem essas três coisas. No cenário que o nosso amigo está apresentando, a gente tem inúmeras possibilidades, é claro, e lembre-se que o meu discurso aqui é sempre bastante generalista, porque não tem como abordar tudo com especificidade, mas veja, talvez a namorada dele não tenha a memória ainda, porque ela tem 19 anos e ela tem um histórico de não ter sido incentivada em ambientes de conhecimento mais aprofundado. Logo, ela não tem gigas instaurados ali no seu HD mental. Além disso, talvez ela ainda não tenha uma didática aprimorada, porque ela está começando a sua jornada, bem como também ela talvez não tenha curiosidade sobre alguns temas que o outro lado da moeda quer, que é filosofia, talvez reflexões sobre a existência humana e seja lá o que for. Então o problema ele pode ser multifacetado. Existem muitas possibilidades diferentes que podem estar se mostrando como um problema aí. Então, para a gente tentar resgatar isso e resolver essa questão, nós temos que mudar a categoria dos fatos. Então, em vez de entender se ele deve largar ou não a namorada só porque ela não é, na visão dele, intelectual o suficiente, primeiramente nós temos que entender o que é um relacionamento. Então veja, contextualizamos intelectualidade e agora a gente vai contextualizar relacionamentos. Um relacionamento, quando você se junta com outra pessoa, quando você decide ter um relacionamento, um vínculo afetivo com alguém, é uma espécie de contrato de apoio mútuo. Ou seja, eu gosto de você, você é uma pessoa legal e eu quero fazer a sua vida ser mais feliz, eu quero proteger você e quero ajudar você a superar as suas dificuldades. Em troca, você vai fazer o mesmo por mim.
Então são duas pessoas bastante danificadas, como todos nós, que decidem um ajudar o outro para fazer com que a vida se torne um pouco mais confortável. Veja que interessante que é isso. A premissa do relacionamento é você ajudar o outro, ou seja, a sua parceira ou seu parceiro, a enfrentar as fraquezas dele. Isso é a base fundamental do vídeo de hoje. Vou dar um exemplo talvez de caráter mais prático para você. Quando eu conheci a minha esposa, nós estamos juntos há quase uma década, tá? Quando eu conheci a minha esposa, ela não falava nem hello em inglês. E eu sempre fui muito versado em inglês desde muito jovem, e grande parte das coisas que eu consumo, sejam vídeos, livros, todos estão na língua inglesa. E desde o começo eu falava para ela, assim, olha, é muito importante que juntos a gente consiga desenvolver o seu inglês, porque como eu consumo a maior parte das coisas em inglês, seria difícil criar vínculos de conhecimento em conjunto com você se você não aprender essa linguagem. Mas eu não fiz isso de uma forma inquisitiva, ou melhor dizendo, impositiva, né? Chegando e falando assim, ó, se você não fizer isso eu te largo. Eu amo a minha esposa. Então, o meu trabalho foi ajudá-la. Não foi inferiorizá-la, e sim oferecer meios para isso. Então, por várias vezes a gente brincava de eu falar uma palavra em inglês e ela tentar adivinhar. Por várias vezes eu brincava falando em inglês para ela tentar entender o contexto onde nós estávamos conversando. Então eu fui, entre aspas, me tornando um professor para ajudá-la nessa habilidade, que ela era tão importante para o nosso relacionamento. Uma década depois, hoje, a minha esposa, apesar de não ser fluente, já entende muito bem o inglês, já consegue conversar e entender os contextos gerais da linguagem a ponto de ver vídeos como os que eu vejo. Então, olha que interessante, uma década de trabalho para ela chegar num patamar hoje onde a gente já está mais alinhado nesse aspecto. Porque a ideia de quando você se junta a alguém é, como eu falei, é cuidar. Então, se hoje a sua namorada, ela não está entregando isso para você, poxa, quer dizer que talvez seja uma área que ela precisa desenvolver. Talvez o seu trabalho seja exatamente esse, de olhar para ela e falar assim, bom, como é que eu faço ela se interessar por assuntos que são tão importantes? Quais são as técnicas, as curiosidades, as iscas que eu vou jogar para ela para criar dinâmicas onde ela se aproxime mais da minha ideia do que seria conveniente. Entenda que num relacionamento, um molda o outro. Então, eu sempre brinco com os meus clientes da clínica dizendo que o relacionamento é como ter um carro para restaurar. Você compra um Opala velho que está cheio de problemas. Você vê esse carro lindo, restaurado, brilhando, você andando pela cidade. Mas para ele chegar nesse ponto tem muito trabalho. E a maior parte das pessoas acha que um relacionamento tem que vir pronto de fábrica. Cara, eu não conheço um relacionamento onde não houve necessidade de restaurações. Eu não conheço um relacionamento onde desde o começo nunca houve nenhum ponto a ser trabalhado. O relacionamento é um processo de construção tijolo por tijolo, onde os dois, a partir do princípio de eu te amo e quero te ajudar, vão se fortalecendo um sobre o outro para construir algo maior do que eles. Então, se a sua namorada hoje não consegue falar desses assuntos, cabe a você buscar os meios para conquistá-la dentro desse assunto. Assim como ela provavelmente deve ver coisas que você não tem e que ela vai ajudar você a desenvolver. É muito fácil a gente taxar as coisas de uma maneira muito categórica. Ah lá, eu não vou ficar com essa mulher, ela é burra. É muito fácil você reduzir dessa maneira. Mas é fácil também você querer, em vez de aprender a pintar quadros, achar que vai brotar uma Mona Lisa pintada do teu lado, né? A gente procura nas outras pessoas potencial. A gente não procura estruturas prontas. Se você está procurando a mulher dos seus sonhos, o homem dos seus sonhos, prontinho, esculpido em mármore, você vai morrer solteiro ou vai ficar frustrado todas as vezes. O ideal é, assim como um Opala velho, encontrar um Opala velho que não está tão ruim, que dá para restaurar e aplicar esforço e tempo nele. Essa lógica, por mais boba que soe, funciona. Eu era bem menos interessante e bem menos qualificado para um relacionamento quando eu conheci a minha esposa. Muito do que eu sou hoje é por conta do esforço dela, por conta do investimento dela em mim para me moldar como um homem que é bom para ela e vice-versa. Então, não desanime, tá? Faça meios, crie situações onde vocês podem lentamente trabalhar essas características diferentes.
É claro que se depois de muito esforço você sentir que não está rendendo, que a coisa não está andando, que ela ainda assim não tem interesse, que ainda assim ela não tem curiosidade, que a distância entre vocês continua a mesma, por mais que você tente, talvez seja a hora de lembrar que um relacionamento não se trata de afinidade, e sim de... Afinidade são os seus gostos, tá? Talvez você goste de falar sobre as filosofias encontradas, sei lá, num livro de Nietzsche, talvez você goste de música erudita, e talvez a tua namorada goste de pagode e goste de, sei lá, ver notícias no Instagram. Vamos imaginar, fazendo uma simplificação bem besta. Isso significa que vocês não são compatíveis? Em termos de afinidade, de gostos pessoais, provavelmente vocês não são compatíveis. Mas o que verdadeiramente mantém um relacionamento junto não são os gostos, e sim o critério de que se os dois estão olhando para a mesma direção. Olha que importante que é isso. Então, você pode até gostar de metal e a tua esposa de pagode, mas se os dois veem o mundo da mesma forma, possuem objetivos semelhantes, entendem os seus papéis no mundo de uma maneira que são entrelaçados entre um e outro, muito provavelmente vocês serão felizes. De nada adianta você ser metaleiro e tua esposa ser metaleira, você quer ter 10 filhos, ela não quer ter filho, você quer morar no campo, ela quer morar na cidade. Então entenda que visão de vida, visão de mundo é mais importante do que os pequenos detalhes de afinidade. As afinidades, vou te contar um segredo, com o tempo vão sendo equiparadas. Com o tempo e com a convivência, provavelmente você vai ouvir alguma coisa perto de pagode e ela vai ouvir alguma coisa perto do metal. Porque se vocês se amam, vocês vão aprender a se tolerar e vão se construir juntos nesse processo, tá? Então essa é a maneira que eu tenho para responder essa pergunta. Eu espero que tenha ajudado, não só ao amigo que mandou essa mensagem, mas também a todos os envolvidos. E como sempre é um prazer estar aqui com você. Repito mais uma vez, finaliza agora em dezembro as inscrições para o Clube de Leitura. O link está aqui na descrição e está no comentário fixado também. Pelo menos dá uma olhadinha lá, quem sabe você gosta do que você vê, tá bom? Chega por hoje, até o próximo vídeo.